Seja muito bem-vindo ao Soulbiz Talk Show, o espaço onde desvendamos as histórias por trás dos negócios que têm alma. Eu sou o Luiz Vasconcelos, advogado e investidor de startups. E eu sou o Gerson Mourão, administrador, professor universitário, consultor e conselheiro empresarial. Alma, esse negócio tem alma. Pra quem entende, bate palma. A excelência me acalma. Alma, alma, esse negócio tem alma. E a nossa missão aqui com o nosso talk show, né, é mergulhar nas trajetórias de sucesso de empreendedores que têm transformado visões em realidade e criado um verdadeiro ecossistema de inovação e propósito. E hoje nós estamos recebendo aqui, tendo a honra de receber aqui um grande amigo que é um profissional diferenciado na área de saúde, mais especificamente na odontologia, Dr. Ramon Rocha, que é uma referência ali na Clínica Bucales, ali em Timóteo, em reabilitação oral, odontologia estética, odontologia digital. O Ramon tem muita coisa para falar para a gente aqui. E através da vida do Ramon, dos seus colaboradores na Clínica Bucales, vidas têm sido transformadas, sorriso tem sido transformado por causa do atendimento humanizado que tem ali na clínica, que eu posso falar que eu sou um cliente do meu amigo aqui. Seja muito bem-vindo, Ramon. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência quem é o Ramon, de onde o Ramon vem, a formação, um pouquinho, assim, bem breve, porque nós vamos aprofundar isso aqui no nosso talk aqui. Ok. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né, do Luiz e o Gerson. É uma honra estar aqui conversando com vocês e realmente trazendo o que a Bucales também tem na alma, né? Isso é importante para a gente. Pois bem, eu sou formado há 28 anos, fiz a minha graduação, finalizei a minha graduação em 97. De lá para cá, eu fiz pós-graduação em periodontia, que é a parte que trata gengiva. Fiz uma pós-graduação em reabilitação oral, que envolve a parte de prótese, dentística e outras especialidades. Fiz a pós-graduação também em implantodontia, onde eu sou especialista já há mais de 20 anos. Sou da segunda turma do estado de Minas Gerais aí. E coroei essa formação com um mestrado na parte de odontologia digital, onde eu vi uma oportunidade de implementar uma situação que, após visualizar vários modelos de negócio, eu decidi buscar aquilo que cabia dentro da minha realidade. Então a gente conseguiu fazer um modelo que realmente é um modelo reconhecido aí. Se você está aqui é porque a Bucales é uma clínica que tem alma. E aí eu queria entender um pouquinho, porque a gente sabe que você tem transformado vida, tem transformado sorrisos de pessoas, e eu pude presenciar isso diversas vezes que a gente esteve lá. E eu queria ouvir de você se você teve alguma experiência com alguma empresa, seja ela qual setor for, que também tem alma, e como que você teve contato, como que foi esse atendimento dessa empresa que tem alma. Atendimento de alma, a gente percebe em qualquer segmento, né? Então, recentemente eu estava em Belo Horizonte, busquei eu sou músico nas horas vagas, né? Então eu gosto de tocar minha guitarra, minha bateria. Cheguei dentro da loja e o rapaz tinha acabado de voltar de férias, era 2 horas da tarde e ele ia sair para o almoço dele. Esse cara ficou comigo mais de 2 horas, discriminando para mim todos os itens que eu queria, me falando o que era uma coisa e outra. Assim, você via que você estava sendo bem atendido, tá? E atendido por um cara que, tipo assim, ele não sabia se eu ia realmente comprar aquilo tudo. Então, assim, realmente foi uma situação, vamos colocar, de um bom atendimento. O cara não era o dono, não era o proprietário da loja, ele era um funcionário antigo, mas que estava ali já de alma, né? Amando aquilo que faz ali. É interessante que o que você disse aí tira, né, o contexto do negócio que só visa lucro. Você vê uma experiência que você tem, quer dizer, uma empresa que tem alma, ela não é para trabalhar só a questão do lucro. O lucro é importante, sim, mas o que está por trás disso?
né, o atendimento humanizado, você tirar uma dúvida, atender uma necessidade sua que estava ali como músico, né? Então é uma experiência assim fantástica, né? E é isso que a gente tem buscado hoje com a Soulbiz, entender por que as empresas que estão no mercado hoje, né, não buscam essa essência de ter algo diferente além de ser só um negócio, mas um empreendimento que faz realmente a diferença no mercado. Eu entendo que a empresa ela se diferencia, isso eu aprendi com um consultor, a empresa se diferencia na contratação. Então, na hora que ela contrata as pessoas, é ali que ela consegue ver se o negócio dela vai ter alma, né? Porque tem pessoas que realmente estão atrás do emprego, né? Ela quer ter um emprego, ela não quer ter nem trabalho, ela quer ter emprego. E aí ela não coloca alma no negócio. Agora, quando você contrata, que você faz uma triagem, percebe que a pessoa tem aquele dom, aquela pessoa, você não precisa de treiná-la, treinar o caráter dela. Você precisa de treiná-la tecnicamente. Isso aí, E tecnicamente todo mundo é treinável. com certeza. Isso aí serve de inspiração para os funcionários das empresas também, porque a gente não vai falar só dos empreendedores. Sim, Você pode ser empreendedor como empregado, como funcionário no seu local de trabalho. Você pode também trabalhar com alma, sendo empregado, tratar aquele negócio como se fosse seu. Porque um dia você pode vir a ter o seu negócio, né? Isso aí é inspirador. Um dos maiores empreendedores enquanto funcionário é o escritor do Pai Rico, Pai Pobre, né? Quando ele trabalhava numa máquina de xerox, ele juntava dinheiro para fazer os investimentos e comprar as casas que depois viriam ser a renda passiva dele. Ramon, mas voltando um pouco, como que foi o início, a escolha pela odontologia? Sempre fez parte do seu projeto de vida? Ou enquanto estudante, ou depois teve uma virada de chave, um momento que você decidiu? Então, é interessante. Quando eu saí para estudar fora, eu fui para Belo Horizonte, eu tinha 17, 18 anos. Eu voltei para casa umas férias e eu fui no consultório da minha irmã. Minha irmã tinha acabado de formar há pouco tempo. E aí eu fui no consultório dela e vi a minha irmã trabalhando. Eu achei aquilo interessante. E eu saí, na verdade, sem saber com certeza o que eu queria fazer. Eu buscava alguma coisa na área de saúde. Pensei em medicina, meu cunhado já tinha feito farmácia, pensei em farmácia. Mas quando eu vi a minha irmã, aquilo foi uma inspiração para mim. Então, eu voltei decidido no que eu iria fazer, né? A partir dali, algumas modificações da minha vida, veio minha primeira virada de chave, foi nessa época aí. Porque até então, na família, eu era tido como insubordinado, uma pessoa bagunceira, na verdade, nunca desrespeitoso, mas bagunceiro e insubordinado. E hoje eu falo com meus filhos, faça bagunça, não faça desobediência e desrespeito. Faça bagunça, bagunça é saudável. E foi saudável. É aquela irreverência natural do jovem ali, É isso. né? Vamos dizer assim, vamos... A criança quieta que é o problema. A criança quieta é o problema. mas Luiz, interessante na pergunta que você fez, né? E a gente fala aqui da origem, por exemplo, a gente que trabalhou, nós dois que trabalhamos muito tempo numa metalúrgica, né? E a criação que eu tive, né? A origem que eu tive, meu pai que era metalúrgico, tanto é que eu comecei a fazer engenharia, né? Depois eu não vi que não tinha nada a ver comigo, aí eu pulei para administração. Houve alguma interferência da sua família, alguma influência? Você acabou de dizer aí que sua irmã, né? Se formou, você viu, mas isso foi preponderante para que você seguisse a carreira da odontologia? Na verdade, assim, para eu falar de algumas coisas, eu tenho que voltar lá atrás, onde eu sempre falo que a família é muito importante, né? Meu pai foi um profissional também da mesma metalúrgica, né? E meu pai saiu de casa aos 13 anos de idade para estudar em Ouro Preto, morar e estudar em Ouro Preto. E aí, a partir dali, ele mudou a história de uma família inteira. Meu pai formou no colégio de padre, então meu pai aprendeu algumas línguas, né? E meu pai foi fazer metalurgia depois. Aí, quando ele retorna para Timóteo, ele já retorna dentro de uma grande indústria e ele viveu ali 20 e tantos anos a vida dele e eu me recordo que ele fez um pedido muito claro para minha irmã e para mim. E ele falou que escolha uma profissão
na qual vocês não vão ser funcionários. E ali eu vi que, hoje, né, eu tenho discernimento, eu consigo entender que foi um diferencial para a gente. Porque o meu pai, apesar de ter sido funcionário muitos anos, ele empreendeu fora da indústria. Então, quando ele finalizou a carreira dele dentro da indústria, ele tinha, vamos colocar assim, a vida dele construída ali fora, que fosse possível suportar a família, né, financeiramente. Da mesma forma, os irmãos seguiram o caminho dele e, e esse pedido do meu pai se realizou, né? Porque tanto eu quanto as minhas irmãs, nós somos todos da área de saúde, minha irmã mais velha dentista, a minha irmã mais nova médica, e a gente também tenta empreender fora da odontologia, porque a gente sabe que aquilo ali também é cansativo, né? A gente depende do nosso físico, então a gente tem que ter outras saídas. Meu pai, ele mostrou pra gente o caminho, ele deu o direcionamento. Eu costumo comparar com a corrida de revezamento. Tipo assim, seu pai teve uma trajetória, teve uma carreira, foi empregado, foi bem-sucedido, mas ele já pensou em você na próxima etapa. Então já sugeriu que vocês fossem, por exemplo, profissional liberal ou empreendedor. Então eu vejo isso como uma evolução natural, né? Isso foi totalmente disruptivo na nossa família, porque até então a família toda vinha de histórico de professores, né, e histórico de metalúrgicos. Então, a partir daquele momento ali, a minha irmã, por exemplo, é a primeira neta, né, e ela já não seguiu aquele caminho. Então, é muito pela orientação do nosso pai, realmente. Borão, você como professor, né? Como que você vê? Eu vi que essa escolha dele pela odontologia, se inspirando, vendo a irmã dele, por exemplo, trabalhando no consultório, eu fico pensando o desafio que é para os jovens hoje, que estão ali saindo da adolescência e tem que escolher uma profissão, e é uma incerteza. Eles têm a sensação, talvez, que é uma escolha definitiva, né? Muitas vezes não é, mas... Então, será que é importante, então, o jovem, por exemplo, visitar alguma profissão? As escolas costumam fazer esse projeto, né? Levar os jovens para visitar alguma profissão, um escritório de advocacia, um consultório médico, para ele ver ali profissionais trabalhando e o jovem poder ajudar ele a decidir, né? O que ele... Sim, sim. E, Luiz, é interessante o que você fala. Na minha trajetória aí como professor, né, eu fui coordenador de curso e a gente tinha uma roda de profissões, que a gente pegava todos os cursos da universidade, convidava alunos de ensino médio para participar e ouvir um administrador, um contador, um dentista, né, um médico veterinário, contabilista, e ali cada um fazendo a sua apresentação, falando da sua formação, e a gente percebeu que isso reduziu muito o índice de migração de um curso para o outro quando o aluno entra na faculdade. Então, essa orientação é muito importante. A gente está conversando aqui, e é interessante porque eu fui guiado pelo meu pai, pela minha família, a seguir a carreira de metalúrgico. Mas hoje eu vejo que não era o que eu queria. E pelo fato de eu ter ido para dentro da metalúrgica, eu comecei a fazer engenharia, também não era o que eu queria. Então, assim, hoje, os jovens, né, que decidem por uma profissão, eu imagino que ele já tenha tido uma orientação, uma prévia orientação, coisa que a gente talvez não teve lá no passado, né? E aí, com base até nessa pergunta, né, do Luiz, eu queria entender um pouquinho como que foi o primeiro grande desafio seu para empreender. Pois é, depois da formatura, você falou, me formei, agora sou dentista, e agora? Vou ter minha clínica, vou ter meu consultório, vou trabalhar para os outros. Como que foi essa busca, Ramon? Só para a gente entender, assim, a gente vai falar de outras coisas que estão vindo por aí, que eu já estou sabendo, né? Mas lá no início, qual foi o primeiro desafio do Ramon, né? Quando começou assim, ó, formei, agora eu vou começar a atuar, vou empreender. É bom, o primeiro desafio, ele é no dia seguinte, após a festa de formatura, né? Porque você já forma desempregado. O novo desempregado. É o novo desempregado. A maioria está nessa situação. É, Quando eu formei, a gente tinha praticamente 4 universidades no estado de Minas Gerais. Vamos colocar assim, maiores, né? Entre públicas e privadas. Hoje a gente tem, na região do Vale do Aço, nós temos 3. Então, assim, essa abertura sem critério, né? Que a gente tem no país inteiro, de vários cursos que são altamente,
vamos colocar, de treinamento realmente Prático. prático sendo feito À distância. de É. então, uma situação muito complicada. O jovem, hoje, ele não tem assim, ele vai movido pela onda do momento, né? Aquele efeito manada. Então, por exemplo, vou falar da odontologia. Na odontologia, a gente teve um boom em algumas áreas. Há muitos anos atrás, a ortodontia, aí quem surfou conseguiu se estabelecer dentro da odontologia nessa especialidade. Depois veio a onda do implante. Depois veio a onda recente do Botox e mais recente agora das lentes de contato. Então, as pessoas não se preparam para aquilo. As pessoas vão em direção àquilo que está dando dinheiro. E a faculdade, ela passa a visão de que você formou, você vai estar dentro daquele nicho e você vai estar estabelecido. E isso não é uma realidade. Então, quando eu falo que meu pai teve a visão, a minha família nos orientou, né, pai, mãe, isso é fundamental. Eu tive a oportunidade de estar num ambiente onde o meu pai trabalhou, de conhecer aquilo ali e decidir, porque meu pai não tem o livre-arbítrio. Olha, você vai fazer o que você quiser. Eu só te oriento a não ser funcionário. Então foi essa a solicitação. Agora, o jovem hoje, quando ele forma, o mercado está muito prostituído. Então, assim, para ele poder sobreviver, ele precisa de estudar o mercado de trabalho. E nem sempre ele tem essa oportunidade de ter uma palestra, né, para poder Uhum. decidir. Pegando um gancho ainda nessa sua fala, né? Um outro empreendimento seu que está vindo por aí, que é uma coisa grandiosa, né? E queria que você falasse um pouco qual que é a sua perspectiva, qual que é o seu foco, seu propósito com esse novo empreendimento que está chegando aí, e eu creio que vai ser algo disruptivo dentro da cidade de Timóteo, né? Não só em Timóteo, mas aqui na região do Vale do Aço como um todo. A gente, em 28 anos, né, de formado, eu tive a oportunidade de buscar alguns modelos, estudar alguns modelos, coisa que na faculdade a gente também não tem essa oportunidade. Então eu busquei modelos, eu conheço modelo com um consultório, sendo um modelo maravilhoso, e conheço modelo com quase 60 consultórios, sendo um modelo também maravilhoso. Só que a gente tem que adequar aquilo que a gente faz com amor àquilo que vai dar o retorno para a gente. Então, aliando isso aí, eu tive a oportunidade de entrar num processo de mestrado, onde eu fui buscar naquele mestrado o meu modelo de negócio. Então, eu não fui atrás de um mestrado buscar um título, Sim. eu fui buscar um modelo de negócio. E eu consegui tirar o meu modelo de negócio de lá. E a partir dali, esse modelo de negócio me trouxe a oportunidade de fazer consultorias e até a oportunidade de auxiliar um amigo nos Estados Unidos a montar uma clínica gigante, de 1.000 metros quadrados, onde eu tive a oportunidade de orientá-lo na escolha dos equipamentos. Ele estava ele indo por uma linha e eu orientei para que ele viesse para essa linha. A gente montou, ajudou, né, auxiliou a montar a clínica. Tive a oportunidade de colocar parâmetros dentro daquele padrão para ele. Então, eu tive até a experiência de montar um modelo internacional, treinar uma equipe de profissionais dentistas e de profissionais de corpo clínico ali, dos auxiliares e tudo mais. E isso validou mais ainda o meu modelo de negócio. Então, o meu modelo de negócio, ele já não cabia dentro da minha clínica Bucalis só. E eu precisei de expandir esse modelo de negócio para uma clínica ainda mais moderna, onde a gente está trazendo um fluxo mais humanizado, mais personalizado ainda, porque, ao contrário do que algumas empresas do mercado tentam fazer, que é padronizar, eu não tenho como padronizar o que eu vou fazer para o Gerson, o que eu vou fazer para o Luiz. O Gerson é uma pessoa, o Luiz é outra pessoa. Então, eu preciso de personalizar. Então, esse modelo de personalizar para o paciente
eu dar mais atenção ainda para o paciente, né, naquilo que ele realmente precisa. É isso que a gente está buscando nesse modelo novo. Então, a gente resolveu abrir um instituto, onde a gente também vai ter a oportunidade de mostrar o modelo de negócio que a gente obteve, mostrar para as pessoas a técnica que a gente usa, e caminhar numa odontologia assim saudável. Eu acho que nos próximos 60, 90 dias a gente Olha, já que vai ter bacana. a possibilidade de estar inaugurando e com uma satisfação muito grande, né? Porque nesses anos todos eu tive a oportunidade de acompanhar grandes profissionais aqui no Brasil e fora. Tive no Canadá, Itália, Alemanha, Estados Unidos. Então, assim, sempre buscando aqueles que eu me inspiro neles para fazer uma odontologia melhor. E a gente vê que não é padronizar processo, é justamente o contrário, né? É individualizar. E o mercado está mostrando isso. Infelizmente, assim, como a gente não recebe orientações, a gente acaba vendo o que o mercado aceita e o que o mercado não aceita. E o mercado não está mais aceitando padronização. Tanto é que a gente está tendo problema com várias franquias e isso acaba bagunçando a odontologia. Isso perde a credibilidade da odontologia. Porque a odontologia é uma ciência séria, né? Você tá tratando dores, não estou dizendo só dor física. Às vezes você está tratando dor emocional porque a pessoa está atrás dos traumas dela, né? A pessoa tem pessoas que fazem uma vida inteira de um investimento e aquilo tudo é colocado abaixo por um caminho errado. Então, você lida com decepções. Então, é uma situação. Então, ao contrário da padronização, vem o atendimento personalizado, né? A solução daquela pessoa ali, atendimento Isso aí. diferenciado, né? É o atendimento com alma, vamos dizer É um assim. atendimento com Então a alma. gente está sempre querendo resgatar essa história dos negócios que têm alma, justamente porque atrás dos negócios, das empresas, são pessoas. São pessoas. Não são só números, né? Não são só resultados. E com base nisso, em crescimento, como é que está assim a estrutura hoje da Bucalis, o tamanho do seu time? Como que você consegue passar para o seu time a sua habilidade de maneira que você não vai dar conta de fazer tudo, é humanamente impossível. Então a pessoa procura a clínica do Ramon Marai e vai ser bem atendido por um colaborador seu também, em alguns aspectos. Como que você vê isso? Quando eu fui buscar esse modelo de negócio, há 5 anos atrás, eu já estudava o digital desde 2011. Para muitas pessoas, o digital é novo, mas o digital ele já está no mercado consolidado já desde 1985. Então, nós estamos falando aí de coisa de 40 anos, né? Então, ele já era consolidado através da visão de um empreendedor, né, de um cientista, onde ele visualizou fazer do início ao fim de um tratamento numa sessão única. Então, isso trouxe para a odontologia uma revolução muito grande. Só que as pessoas não deram, vão colocar a devida atenção e a sequência dos estudos naquilo dali. Quando eles não conseguem acompanhar o benefício, né? Porque a gente tem a revolução 1, 2, 3, 4 e 5, tecnológica e tudo mais. Da 4 para 5, você pega lá o acúmulo de dados e que é considerado a quinta revolução, já é você usar a tecnologia em benefício da humanidade. Então, quando você coloca todos. Tem uma teoria que até fala que tudo que tinha que ser inventado já foi inventado, né? A partir do momento que você tem muita informação, como que eu vou trazer essa informação em forma de benefício para a humanidade? E aí que entra a odontologia digital. Então, nessa pegada aí, eu consegui enxergar um modelo de negócio e a gente melhorar um pouquinho mais a situação do fluxo que a gente já tinha. Treinei uma equipe para que eu consiga entregar com qualidade, sem deixar de ser humanizado, né? E sem deixar de ser personalizado.
Tanto é que a gente tem critérios, a gente vai selecionando como se fosse um checklist. Então, esse caso não é para isso, esse caso não é para aquilo. Então, a gente vai direcionando aquilo ali. Então, esse é o nosso fluxo hoje. Ou seja, você tem que vender na hora certa, para a pessoa certa, o item certo, né? Não adianta eu querer vender uma coisa que o cliente não precisa. Forçar a venda, isso não existe. Muitas vezes o cliente não precisa de um tratamento e às vezes é colocado como se fosse um overtratamento, chama overtreatment. E aí você está forçando um tratamento. Então, por exemplo, vamos colocar o caso hoje em dia das reabilitações com as lentes. Não é necessário para todo mundo, né? E alguns profissionais insistem em fazer aquelas vendas. Isso é desnecessário. Aí você vai denegrir, vamos colocar assim, o uso do material para aquele tipo de tratamento. Então, você está trazendo a odontologia para baixo. Agora, tem pacientes que não sabem nem que precisam. Aí você, com informação, você leva aquilo para ele. Não, você precisa disso. Ah, ninguém nunca me falou. O paciente concorda do tratamento realizado. A gente sabe que odontologia é técnica, mas é cuidado e emoção também. Como que você, né, seus colaboradores, fazem essa conexão com os pacientes entre o que é técnica, o que é humanizado, o cuidado que se deve ter? Como é que você traz isso para dentro do empreendimento, no caso da Bucali, e futuramente para o Instituto aí? A gente tem um fluxo de trabalho, Gerson, que a gente começa muitas das vezes com uma fotografia, uma imagem. E a gente coloca para o paciente o sorriso inicial e o sorriso final. Então a gente dá para ele a oportunidade dele escolher e dele concordar sem a gente alterar nada em boca. A gente coloca simplesmente uma simulação de como poderia ficar o sorriso da pessoa. E naquilo ali a gente vai, e não aquela imposição, né? Nada contra a odontologia de anos atrás, mas era o recurso que ela tinha também. A odontologia de anos atrás, você contratava um profissional, aquele profissional da sua confiança, ou um profissional renomado, e ele te entregava o sorriso que ele achava que estava legal. E aquilo chegou no final do tratamento, poxa, não era bem isto que eu queria. E agora não, hoje em dia você tem a possibilidade, até com inteligência artificial, a gente trabalha mostrando para o paciente uma previsibilidade muito grande. Como vai ficar seu sorriso? Vai ficar assim. Ramon, não gostei, o dente está grande, o dente está pequeno. Então, quer dizer, a todo momento o paciente está participando do processo. E aí a gente passa a informação técnica, mas o gosto é do paciente. Então não adianta você querer falar que dessa forma ou daquela vai ficar melhor. Tem que ouvir a opinião do paciente. Então, nós podemos dizer então que a odontologia digital mudou a experiência do paciente, né? Em relação aos resultados estéticos, porque fala assim, para ter o antes e o depois da odontologia digital, né? Antes o antes e o depois era antes de iniciar e depois que terminava. Hoje o antes e o depois é na mesma sessão. Isso. Sem você fazer intervenção nenhuma no paciente. Você consegue fazer Ele pode ter uma ideia de como vai ficar a imagem dele ali no final do tratamento. previsibilidade altíssima. Altíssima. Dentro de odontologia digital, me fala um pouquinho sobre scanner, fresa, esses equipamentos que você tem lá no consultório. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, o dente é esculpido na impressora 3D. Ah, não, o dente, a impressora 3D faz o molde. Na verdade, o dente é uma fresa que é feita lá. Como que é isso aí, Ural? Bom, hoje a Bucalis tem todos os equipamentos modernos que existem no mundo. Então, o paciente chega, a gente começa trabalhando com uma fotografia digital. Essa fotografia, ela já vai para um software, onde nesse software é feito um design do futuro dente do paciente. Esse dente ele pode ser feito à mão, esse dente pode ser feito... as formas gerais de se fazer. Pode ser feito à mão, aí você sai um pouco do fluxo digital. Esse dente pode ser feito fresado, aí é um torno, é um CNC, né? Uma máquina, onde tudo que você desenha, ela consegue realizar através de subtração. São broquinhas que vão esculpindo. É a escultura do Michelangelo. É a escultura.
E você pode fazer também através da impressão, que seria a impressão 3D. A forma mais comum da gente fazer um tratamento definitivo hoje em dia, um tratamento de longo prazo, é a forma fresada. Então a gente tem esse equipamento lá dentro. Então a gente faz o escaneamento da boca do paciente, que é uma forma de você transformar o seu paciente em digital. Então você digitaliza a boca do paciente, colocando o paciente a boca dele dentro do software, e ali você trabalha realizando até o processo final. Como que é isso, então? Por exemplo, quando você tem ali, você já escaneou ali o formato da gengiva, da boca do paciente, e você faz um molde ali, aquilo poupa o tempo do paciente de ir lá, às vezes só para testar um molde, você pode testar naquele protótipo? Como que é isso? Ok. Antes, o processo todo era feito através de moldagem, né? Então você tinha aquelas alginatos, silicona, que você coloca, faz a manipulação, leva em boca. Então aquilo também é desagradável para o paciente, né? É uma coisa desconfortável. Tem pessoas que têm dificuldade até de respirar, engasgam com aquilo e vários outros desconfortos que tem. Com o scanner ele é uma luz. Então aquela luz ela vai captar através da reflexão, né? A luz volta para o equipamento, ele faz a leitura e aquela leitura ela é muito precisa, sem outros fatores que podem acarretar distorção no modelo. Ela ainda tem um pouco de distorção, mas assim é quase Podemos falar que a precisão desprezível. dela, quando faz aquele molde que é muito desagradável, né? Aquele molde que aperta, você sabe a hora de tirar, senão ele fica Isso. agarrado. Aquilo ali pode dar mais erro do que o Sim. que é escaneado, né? Sim, aquilo ali é operador dependente, né? Além dos fatores da quantidade da mistura. Então você tem N fatores que levam ao erro. O scanner, ele tem a técnica. Se o operador seguir a técnica, ele vai obter os resultados sempre mais precisos. Então você consegue, através do escaneamento, digitalizar o paciente. Agora ele está dentro do computador. Dentro do computador você trabalha com vários outros softwares, fazendo desenho, impressão, fresagem, até você obter um resultado melhor. A precisão é muito grande. A gente trabalha com margem de entre 8 e 20 micrômetros de precisão. Muito preciso. É muito preciso. O que o olho humano não consegue fazer. Então, naquele trabalho que ele é feito exclusivamente manual, ele pode ter mais margem de erro do que um trabalho feito 100% no digital. Certo. Luiz, e interessante eu lembro quando eu fui fazer um tratamento com a Ramon, a missa, nós vamos fazer o molde agora, eu tô lá com a boca aberta, assim, esperando vir a tradicional massa, né? E aí eu falei assim, mas não vai fazer o molde? Não, já fez. E era o scanner, né? Então, assim, e a perfeição, quando vai fazer a colocar a peça, né? Você vê que não tem erro. Aí eu me lembro, né, que a gente já tem uma idade um pouquinho avançada, vamos dizer assim, e os tratamentos que a gente tinha feito lá no passado, aí ia pro laboratório, voltava, aí você colocava na boca, estava alta, aí tinha que voltar lá para mexer. Dava um ajuste. Fazer os ajustes. Eu achei fantástico isso, bacana. É isso que eu fiquei pensando. Às vezes o paciente vai no consultório só para testar um molde, senta na cadeira, testa e vai embora. Talvez se ele tem já um molde lá feito de silicone, por exemplo, já testa ali, é isso? Aquele molde está no formato Não, 3D da gengiva do paciente? isso. Uma coisa assim? Aí quando você faz o escaneamento, você consegue imprimir numa impressora 3D é como se fosse assim, eu estou transformando aquilo que eu moldaria na sua boca em físico agora. Certo. Então o scanner ele joga para a impressora, o arquivo que ele gera você leva para a impressora e a impressora te entrega o físico ali, né? O molde físico, não só o molde digital. Sobre a fresa, sempre que eu lembro da fresa e fabricar um dente, eu fico lembrando de uma história que é atribuída a Michelangelo, mas nem tem comprovação se é mesmo, mas é uma história que é contada aí, que alguém teria perguntado ao Michelangelo como que ele consegue, por exemplo, vendo a estátua de Davi, que é famosa, como que ele conseguiu tirar de um bloco de pedra a estátua de Davi? Aí ele falou, não, na verdade a estátua de Davi já estava lá, eu só tirei aquilo que não era a estátua de Davi, só tirei o excesso. A fresa faz mais ou menos isso, né? Exato, exato. Ela vai removendo, tanto é que a gente fala o trabalho por subtração, né? Então a fresa ela vai reduzindo aquele bloco
que no início ele é um bloco quadrado, retangular, ela vai reduzindo e dando a forma do dente. Então, hoje, a estrutura da Bucales, a gente conta com 22 pessoas trabalhando lá, entre o corpo clínico, né, e os funcionários. Então, é uma equipe que a gente está sempre ali tentando selecionar e treinar, porque não é fácil também você conversar a mesma língua com profissionais de áreas diferentes, né? Então, você precisa de ir moldando aquilo ali, treinando, atualizando, e um combinado que eu tenho com todos os meus colegas dentistas da clínica, eu preciso que você continue a sua educação. Então, eu já sou especialista nisso. Não, eu preciso que você se atualize para que você consiga acompanhar a evolução, porque o digital é muito rápido a evolução. Então, uma coisa que eu falo muito interessante, assim, que às vezes o profissional recém-formado ele não consegue enxergar. Antes, você demorava 10, 15, 20 anos para você se tornar um profissional preparado. Eu não vou falar um profissional completo, porque não tem, mas um profissional preparado para o mercado. Hoje em dia, com o digital, se você tem o estudo, se você dá valor àquilo ali e continua, você consegue pegar um profissional com 2, 3 anos de formado e colocar ele fazendo o que um profissional de 15, 20 anos já está fazendo. Porque o digital ele tem ferramentas para isso, né? A pessoa só precisa de estudar e correr atrás daquilo ali, porque o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. A reta é o estudo, não tem jeito. Educação continuada, né? Educação. É o processo que está sempre falando hoje de lifelong learning. E aí, o que acontece? Vem os gurus, né? Os gurus da internet, que faça isso, faça aquilo outro. Então, quer dizer, está querendo julgar todo mundo no mesmo caminho, e o caminho das pessoas não é igual para todo mundo, né? O meu caminho é diferente do seu, que é diferente do Luiz, e todo mundo está feliz. Então, a gente não tem que seguir aquele efeito manada ali, né? Todo mundo... Isso é interessante. Nós estivemos conversando no talk show anterior com o Magela, da Ingecom, e ele falou uma coisa muito importante aqui, que foi... tem muitos gurus na internet que estão falando que hoje você nem precisa mais de estudar. Se você quer empreender, você pode ser bem-sucedido sem estudar. Mas, na verdade, não significa que estudar não é essencial, né? Então, é para não cometer esse equívoco, vamos dizer assim. Conhecimento não ocupa espaço, né? E uma vez que o cérebro expande, ele não volta mais ao mesmo tamanho. Então, o que acontece? Eu tenho na minha área, por exemplo, profissionais, gurus, né? Que joga a chave em cima da mesa da BM, joga a chave da BM em cima da mesa em toda reunião que você for, para as pessoas entenderem onde você já chegou. Aí eu tenho colegas que vão lá e boletam uma Mercedes, uma BM, para poder parecer que estão bem. E aí, na verdade, eles entram naquela corrida dos ratos, né? É o influencer de carro alugado? Aí eles começam a entrar naquela corrida dos ratos, onde você tem que trabalhar para poder pagar as contas, para você comprar mais, aumenta seu nível de vida, seu custo de vida, e aí você está sempre naquela roda ali, e sempre devendo, sempre... Então, é uma situação complicada. Agora, aproveitando que você tocou nesse ponto, vamos falar assim, aproveitando... É muito falado popular, aproveitando o gancho, né? De o profissional ser bem-sucedido e cuidar do seu patrimônio, vamos dizer assim. Não sei se você já pensou em holding patrimonial. É muito falado hoje que, principalmente com a reforma tributária que está chegando aí, é importante o profissional pensar, porque muitas vezes o profissional está pensando só, está ali ocupado do trabalho dele, e muitas vezes ele não tem tempo de cuidar das finanças, não lembra disso, né? E das finanças patrimoniais. E a holding patrimonial é uma maneira de proteger o patrimônio e pensar no legado, na sucessão, no jogo infinito, vamos dizer assim, né? E como que você vê isso aí, a importância disso? Bom, Luiz, como eu tive uma orientação lá atrás, né, onde eu vi o meu pai trabalhando numa empresa e construindo a vida fora da empresa também, na odontologia, eu, graças a Deus, fui abençoado e consegui tirar da odontologia e seguir uma outra linha de empreendimento fora, né, no mercado imobiliário,
tendo essa oportunidade de construir um patrimônio. Então, isso já está nos planos já para agora, porque 2026 já Reforma muda. tributária daí. Então, assim, a minha oportunidade, ela é agora também, né? Como a de vários outros aí, mas estamos atentos neste ponto aí, porque Aproveitando para falar que aqui no ecossistema da Soulbiz nós temos soluções junto com o Grupo Estúdio, né? Em holding patrimonial, holding de participações. É importante o empresário pensar no modelo societário que possa ajudar a protegê-lo da tributação dos dividendos, que está em tramitação e muito provavelmente vai ser aprovado. Então, é um conjunto de soluções que a Soulbiz está trazendo nesse sentido. e nem toda holding é igual, né? É, Ela depende do fim, né? exatamente. De acordo com a finalidade. Isso. Mas, de toda maneira, o objetivo é você proteger seu patrimônio. Eu não vou falar blindagem patrimonial, porque eu acho que blindagem patrimonial não existe, sim, tecnicamente no Brasil. É proteção, né? Um nível de proteção. E pensar também em modelo societário, que dentro da legalidade você pagar seus impostos, mas pagar o mínimo necessário, não pagar mais do que deve, vamos dizer assim, né? Em transações, etc. Ramon, você comentou aí sobre, a gente estava falando sobre patrimônio, né? Você comentou sobre diversificação de investimentos, que você também olhou para o lado de investimento imobiliário. Me conta mais sobre isso aí. O que você encontrou nessa área? O que você... Sempre orientado por ou leitura ou experiência familiar, né? A gente ouve aquela frase lá atrás, né? Quem compra terra não erra. E realmente, quando você passa a observar o mercado, raramente a pessoa compra um imóvel num valor e vende ele mais barato. Raramente, se a pessoa tiver estabilizada, ela vai comprar o patrimônio e, a longo prazo, o patrimônio vai ter uma valorização. Vendo isso aí, eu acabei fazendo investimento. Então, fiz investimento em imóvel rural, fiz investimento em lotes, né, dentro da cidade, salas comerciais. E aí a gente vai diversificando para poder ter outros ativos na mão também. Eu acho que foi uma oportunidade e aí não ouvi dizer ainda que alguém teve prejuízo O fazendo. mercado imobiliário parece que está sempre aquecido, né? Esse ditado, eu já ouvi meu avô falar isso, quem compra terra não erra. E eu vejo também que é uma forma de excelente diversificação, porque, tudo bem, muita gente fala, o imóvel não tem liquidez. Depende, né? Mas também é uma forma de diversificação, de proteção em momentos que a liquidez é prejudicada, né? Momentos aí que você tem algum tipo de crise. Nós não podemos esquecer que no Brasil já passamos momentos antigos até de o governo confiscar o dinheiro das pessoas. Sim. Isso é impensável hoje, vamos dizer assim, mas... Então a diversificação é importante nesse sentido, né? O imóvel, ele é físico, ele está ali, né? E a correção do mercado ela é de tempos em tempos, né? Ela não é hoje, você compra um imóvel hoje, amanhã ele está valendo X, depois X mais Y. Não, ela vai corrigir ao longo do tempo, mas a correção dela vem se mostrando aí sempre maior do que outras formas de guardar o seu dinheiro, né? Certo? Então quase sempre ao longo do tempo o imóvel sempre vai valorizar, né? Prova disso é que se você ficar juntando dinheiro para comprar um imóvel, daqui a 5 anos eu vou conseguir o dinheiro para poder comprar o imóvel. Daqui a 5 anos o imóvel já vale muito mais do que aquele dinheiro que você capitalizou. Entendi. Então você vai ter que... Legal. O mercado corrige mais. Ramon, vamos falar um pouquinho de gestão, né? E eu sei que a sua clínica é uma clínica preocupada com esse ponto extremamente importante hoje no meio empresarial, que muitos empresários, né, relegam isso, que é a questão do planejamento, da organização, da liderança, do controle. E eu percebo assim que a sua clínica ela está muito avançada, né, toda digitalizada, e a gente sabe que na odontologia são dados sensíveis de pacientes. Como que você organiza esses dados? Como é que você coleta isso? Como que essas informações dos pacientes são tratadas dentro da clínica hoje? A gente tem um software que não é inviolável, né? Mas é um software que faz essa proteção para a gente. Ele fica nas nuvens, então se entrar nos computadores, por exemplo, ele não vai ter acesso
direto aos dados, né? Mas pode acontecer também de ser invadido. E com relação à parte de digitalização dos dados do paciente em tratamento, a gente tem uma segurança muito grande, porque a gente tem dentro de um sistema que eu tenho, que é um sistema de uma empresa alemã, eu consigo a proteção dos dados através de anonimização. Então, quando eu vou enviar esse dado, por exemplo, para um laboratório, a gente conseguiu fazer prestação de serviço durante mais de 2 anos para alguns clientes nos Estados Unidos. Como que isso funcionava, né? Ele mandava para a gente as informações do paciente, ela já vinha anonimizada, a gente só sabia se era homem ou mulher. E a gente tinha uma foto de boca. Então, quer dizer, nem a gente conseguia saber qual o nome do paciente, nem nada. E a gente devolvia da mesma forma anonimizada. Então, a gente fazia o desenho dos dentes, fazia o projeto todinho, todo o protocolo e devolvia para o profissional, o dentista de lá. Com isso, eu vi que esse sistema, eu consigo enviar os dados do meu paciente para o meu laboratório sem que o meu laboratório saiba qualquer coisa importante do paciente. Isso é um sistema interno deste software que faz para mim o meu fluxo de trabalho. Não é um software de gestão, ele é um software de fluxo de trabalho. Então eu consigo fazer esse envio e ele devolve para mim com essa segurança. Mas toda empresa vai ter que passar pelo sistema lá de proteção de dados, né? Então, Isso é interessante você falar que então esse software ele já estava do seu projeto preocupado com a anonimização. A anonimização é um dos caracteres da proteção de dados, né? eu não sabia disso, mas nos Estados Unidos essa lei parece que já existe, né, há mais tempo. Sim. E nos Estados Unidos, quando eu tive lá fazendo a monitoria lá, fazendo essa consultoria para esse amigo, eu vi que ele mandava sempre anonimizado. Aí que eu fui conversar com ele. Aí no software dele, lá eles têm uma proteção bem maior do que a nossa aqui. Então eu via que ele falava, Ramon, isso aqui é uma proteção que a gente tem que ter, porque isso aqui é um problema assim, gravíssimo nos Estados Unidos. Nós precisamos desenvolver melhor essa cultura aqui no Brasil da proteção de dados. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um modelo da europeia, que é a GDPR, né? E essa cultura vai sendo disseminada aqui no Brasil. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados está começando a fiscalizar mais, está focando em empresas maiores e isso vai chegar em todo mundo, vamos dizer assim. Cada vez mais as empresas maiores vão cobrar das menores que se relacionam com elas também a proteção de dados, que muitas vezes a maneira de atingir uma empresa é através do parceiro dela, vamos dizer assim. Então, por exemplo, num prontuário médico, muitas vezes numa estrutura de um hospital, de uma clínica, o médico tem acesso a todo o prontuário médico do paciente, mas um atendente só tem acesso ao que ela precisa, que é, por exemplo, um nome, um CPF, um nome, um dado de contato, mas ela não precisa de ver no sistema os problemas médicos do paciente, vamos dizer assim, né? Então tem todo esse grau de proteção aí. Lá na clínica a gente tem essa proteção, vamos colocar relativa, né? Então é por nível, né? Eu tenho lá pessoas da administração que precisam de saber praticamente tudo. Então essas pessoas têm acesso. Isso aí tudo Melissa coordena para mim através de senhas, né? Então Certo. quando você entra, tanto é que a recomendação é que não faça nada no usuário de outro colega. Exato. Controle de acesso. É controle de acesso. Exato, por hierarquias, vamos dizer assim. Isso é interessante porque a gente sabe que não existe proteção absoluta. Nós já vimos aí histórias de grandes empresas que sofreram invasão, sofreram ataques hackers. Empresas grandes, de administradores de cartão de crédito, mesmo empresas de computação em nuvem. Até o Pentágono, né? Então, na verdade, Banco Central recentemente. o que a autoridade vai verificar numa fiscalização é se você tomou as medidas cabíveis para proteger seus dados, né? Tendo acontecido algum tipo de incidente, mas você tomou medidas, você não foi negligente, isso é importante. Então, a Soubis também a gente trabalha com um sistema de proteção de dados em sociedade com a Somax Group, e a gente faz o controle de LGPD das empresas de uma forma inovadora, que é fornecer para a empresa o encarregado de dados e responder perante a fiscalização da ANPD
de forma que a empresa pode ficar tranquilo, você pode ficar focado na sua atividade fim e saber que alguém está cuidando de orientar os seus processos de proteção de dados, né? Proteção absoluta não existe, existe você seguir os procedimentos que são estabelecidos e você tomou as medidas para minimizar danos, vamos dizer assim, você não foi negligente. Esse é o mais importante hoje. A gente tem lá a proteção, como você disse, né, por hierarquia, por camadas, né? Mas a gente não consegue realmente. A gente já teve até uma conversa já, né, Gerson? Sim. O Gerson já me passou umas orientações já e a gente ficou até de conversar depois. Uma coisa que a Somax fala, que ela trabalha com LGPD do PLP, do porteiro ao presidente, né? Então, é importante todo mundo da empresa estar imbuído no objetivo e na importância de produção de dados. A Somax faz esse trabalho de treinar toda a empresa nesse sentido. Porque muitas vezes a alta gestão pode estabelecer um programa de proteção e privacidade de dados, mas às vezes eles não atentam para treinar todo o corpo da empresa. Eu diria até assim, vou fazer uma extrapolação aqui. Eu chegar na porta de uma grande empresa e chegar lá na portaria e eu quero falar com o atendente da portaria. Eu quero saber que hora que o presidente sai aqui, quais os horários dele para eu encontrar com ele. Nem isso ele pode falar, em tese, né? Vamos dizer assim. Tudo isso faz parte dele estar treinado para proteção e privacidade de dados. Então o grupo não faz só administração, não. Ele faz o treinamento. Faz coordenação dos processos e treinamento. Então, é o LGPD, porque assim, ferramentas de LGPD tem muitas. Hoje se fala muito que software é commodity, né? E commodity pode valer cada vez menos. Pode aparecer uma ferramenta mais barata amanhã, mais sofisticada, mas o uso que você faz da ferramenta é o que é importante. Então, a Somax traz a ferramenta com a camada de serviço. E ela fornece o DPO. Por exemplo, você não precisa de contratar um encarregado de dados. Ter alguém no seu quadro de funcionários, né? Em média, é falado aí que um salário base, um piso salarial do encarregado de dados é mais ou menos aí uns em torno de 6 a 8 mil reais, pelo menos. Então, são coisas que já a empresa vai poder focar na sua atividade fim, né? Perfeito. Isso. Ramon, vamos falar um pouquinho de visão de futuro, né? Que a gente sabe que o nosso propósito aqui é mergulhar em cima de empreendedores, visionários como você, que conseguem perceber algumas coisas com uma certa antecedência, né? E a gente fala de missão, aquilo que eu faço, para quem eu faço, o que eu faço, de que forma eu faço. E fala para mim um pouquinho, como que você enxerga, né, a odontologia para os próximos 5 anos? E assim, quais são as grandes mudanças que você pode citar para a nossa audiência que deve ocorrer nesse mercado de odontologia e como que a Bucalis está inserindo-se nesse contexto aí, nesse cenário? Então, Gerson, eu acredito que a partir de um movimento que já está acontecendo já com as grandes franquias, está tendo uma correção no mercado, vamos colocar assim, né? Assim como os imóveis vão sofrendo as correções, o mercado está se corrigindo agora. Por quê? Durante um período era interessante padronizar as coisas. Com essa escalada errada que o mercado fez, muitos profissionais recém-formados, enxergando que o caminho era aquele, houve uma prostituição muito grande da profissão. Então hoje a gente trabalha muito fazendo retrabalhos. E a população enxerga isso. Ela demora um pouquinho, mas ela consegue enxergar que isso foi prejudicial. Então várias pessoas fizeram um tratamento e aquele tratamento não foi a melhor opção. Então, quando ele volta, aquele profissional já não está mais naquele local. Já mudou, né? Já não é mais a mesma empresa e tudo mais. Então, está tendo uma percepção do mercado em valorizar aquele profissional que está estabelecido ali, aquele profissional que você vai voltar ali, é ele que vai estar lá para poder corrigir, ou uma equipe dele, né? De acordo com, vamos colocar assim, com o objetivo de cada um. Né? Então, tem pessoas que querem o simples, tem pessoas que querem o mais complexo, tem pessoas que entendem que você precisa valorizar aquele profissional que está te dando as melhores opções. E eu entendo que é dessa forma que o mercado vai progredir daqui para frente. E não da forma que ele estava indo antes, prostituindo, né? E quando você fala essa palavra, é um pouco pesada, né? Eu vim da educação também, a gente vê isso acontecendo na área de educação.
E eu percebo assim que é uma estagnação do ponto de vista de capacitação de alguns profissionais que param no tempo, né? Não se avançam em determinadas tecnologias, inovação. E eu vejo assim que você tem feito muito isso, né? A gente vê seu movimento não só na rede social, mas eu como paciente seu, a gente conversa, eu já percebi muito que você está sempre participando de congresso, sempre participando de coisas fora do país, né? Essa experiência sua de mentoria, consultoria. Então, assim, qual a recomendação que você dá para esses profissionais, né, que pararam no tempo em relação à odontologia? Na verdade, assim, não é só o profissional que parou no tempo. Pela falta de conhecimento, ele acaba ficando sem informação suficiente para ele poder tomar uma decisão e tomar um rumo diferente do que tem acontecido até então. Da mesma forma, os que estão chegando, esses que preocupam mais, porque assim, estão chegando sem informação, eles têm uma necessidade, né? Normalmente ele vem de uma escassez, aí ele tem uma necessidade, ele vê um profissional que se deu bem de uma forma e quer seguir aquele fluxo, mas aí ele quer encurtar caminho. O que eu falo para esse profissional que está chegando e para o profissional que ficou parado, dá uma atualizada, vê como que o mercado tá seguindo, né, com resultados para o paciente e não com resultados financeiros. Porque resultados financeiros às vezes são ilusórios. A pessoa acha que está ganhando muito, mas não sabe quanto que o cara gasta. Né? Gasta para ele poder chegar naquele faturamento alto. Então, tem pessoas que estão investindo em marketing pesado. E, na verdade, no final da entrega, ele não consegue entregar o produto que o paciente foi buscar. Então, isso gera uma chateação grande. E aí coloca todo mundo dentro de uma mesma cesta, né? E não funciona dessa forma. Então, estudem um pouquinho o mercado, dá uma olhada naqueles profissionais que apresentam resultado para o paciente, não resultado de internet. Legal. Né? Internet é ilusório. Nós falamos aí de reforma tributária. Eu queria te perguntar se você também já ouviu falar alguma coisa sobre equiparação hospitalar? Já, inclusive a clínica já está nesse sistema já. Legal. Em 2019, 2020, você fez uma consultoria para mim. Recentemente eu tive a felicidade de receber o Gerson lá de novo, a meu pedido para ele fazer uma palestra para minha equipe. E nessa palestra o Gerson apresentou coisas de 2020 e a gente pôde perceber, na verdade a gente nem lembrava de algumas coisas, a gente pôde perceber o quão fiel a gente foi nos nossos valores, né? Naquilo que a gente acredita. A equipe toda pôde ver que realmente assim, o que eu pensava lá atrás é o que eu penso hoje com relação a caráter, a conduta das coisas assim. E aí, na hora que a gente entra numa coisa que ele sempre bateu lá atrás comigo, Ramon, tributação, tributação, tributação. Então a gente tinha lá um fator 3 e um fator 5. Como é que era? Anexo, né? Anexo 3, anexo 5. Ele Nos batia nisso com a gente. Quando meu contador mudou, a situação modificou para a gente com relação a custo, né? E depois, quando a gente teve a oportunidade de acionar, infelizmente é só sobre ação judicial que você consegue fazer a equiparação hospitalar. A gente conseguiu fazer essa equiparação hospitalar, a gente mudou a nossa tributação, então assim, muitos colegas não sabem, não correm atrás disso e estão pagando imposto muito alto, sem saber que eles podem estar incluídos nessa alíquota aí, né? Se beneficiando, né? Se beneficiando. Isso aí. Mas eu diria que hoje já há maneiras de você fazer isso sem depender de processo judicial, tá? É, É possível. E o importante é quem tem uma clínica, quem tem, né? Pensar que ele pode fazer uma reorganização fiscal e contábil ali para fazer uma equiparação com um alinhamento com procedimentos hospitalares e ter reduções tributárias que podem chegar até 70%, né? Então hoje já tem um sistema mais consolidado nesse sentido aí. E o Grupo Estúdio, junto com a Solbis, traz soluções nesse sentido. Tá?
Show de bola. Porque nesse momento, quem tem uma clínica pode estar vendo, né, isso aqui Sim, e não saber, muitas vezes, que existem caminhos de redução tributária que são obtidos, às vezes, sem necessidade de uma ação judicial, tá? É possível conseguir isso por via... A gente chama de via administrativa, através de procedimentos via Receita Federal e tudo mais. a gente já entrou com isso há um tempo atrás, então assim, a orientação que a gente teve lá atrás foi dessa situação, né? A gente tem que recorrer a uma liminar, né? Para a gente poder conseguir isso. Mas hoje a Bucalis trabalha com 100% fiscal, então todo meu faturamento ele é fiscal. E a gente consegue trabalhar com duas tributações, a parte de pessoa física e pessoa jurídica. Certo. Então, com esse equilíbrio aí, a gente consegue minimizar um pouco. Para equiparação hospitalar tem que ser pessoa jurídica, Sim, tem um regime tributário próprio lá, tem que não pode ser simples nacional, tem que estar lucro presumido, por exemplo, né? a gente teve que aumentar essa alíquota para sair do simples para lucro presumido, para a gente receber o benefício do equiparação hospitalar. Exato. Eu acho que com a chegada da reforma tributária, o pessoal fica mais atento para isso, sabe? Porque muitas vezes fica ali acomodado, vamos dizer assim, né? Mas com a reforma iminente vai surgir de novo esse assunto, vai voltar à tona, vamos dizer assim, e as empresas vão começar a pensar de novo em recuperação tributária. Acho que isso é importante. O profissional ele tem que estar antenado nisso aí também, porque senão, assim, o profissional só não na área de odontologia, né? O empresário ele tem que estar atento a isso aí. Você falou do seu pai, né? E, Gerson, uma coisa que não sei se você sabe, eu levei meu pai lá na clínica Bucalis, e lá ele começou a conversar com o Ramon, e eles descobriram que o meu pai trabalhou com o pai dele, né? isso aí. Siderúrgica, na época era Siderúrgica Cesita, Legal. né? Silvio Rocha. Silvio Rocha. Então eu descobri que meu pai trabalhou com o pai dele. A gente, né? Legal. Vai ligando esses pontos aí. É bacana. É sempre bom quando a gente encontra pessoas que trabalharam e tiveram história com meu pai, né? Ramon, se você pudesse resumir em uma frase, qual que é a alma da Bucalis? Bom, se a gente for pensar nas expressões corporais, a nossa alma ela fala quando a gente está com dor, né? Então você consegue perceber quando uma pessoa está com dor, você consegue perceber quando uma pessoa está triste, né? Que ela está refletindo ali o que a alma dela está sentindo. E quando você fala de sorriso, é a expressão máxima do que a sua alma está sentindo quando você está feliz, né? Então, a alma da Bucalis é eu entregar um sorriso de coração e alma para o paciente, né? Porque não adianta você percebe quando a pessoa está sorrindo por sorrir e quando realmente você entrega um trabalho que a pessoa dá aquele sorriso que você fala, poxa, até agora ele não tinha dado esse sorriso. Eu gosto de falar, no final do talk show, assim, falar de um insight que eu tirei da conversa, né? Mas hoje eu vou fazer diferente, vou falar um depoimento, né? Que eu tive a oportunidade de fazer o tratamento estético com você. Eu já tinha, assim, uns dentes desgastados pela idade, né? E, na verdade, eu evitava até aquele sorriso mais aberto. Se eu olhar fotografias minhas mais antigas, tava com o sorriso assim mais fechado, não mostrava muitos dentes. Hoje eu tô sorrindo assim com mais tranquilidade. E eu achei interessante o seu tratamento humanizado, o modo de tratar que eu já via muitas vezes em televisão, jogador de futebol, algum cantor que faz aquele lente de contato, outra coisa, fica muito exagerado, ou muito branco, ou muito grande. E eu pedi que fizesse uma coisa mais natural, muito mais parecido com os dentes naturais, e você fez, ficou exatamente do jeito que eu pedi. Foi atendimento personalizado. Bacana. A gente tem que ouvir o que o paciente deseja, né? Legal. Então, Transformando sorrisos. transformando sorrisos. Isso aí. Pois é, pessoal, nós estamos aqui caminhando para o final do nosso talk com o Dr. Ramon Rocha, né? Grande amigo, grande profissional. E eu queria, Ramon, que você olhasse naquela câmera ali, dissesse para nós, assim, né, de forma objetiva, para a nossa audiência, para quem te acompanha, para quem nos acompanha, para quem quer empreender, seja na área da saúde ou seja em qualquer outra área, né? Como empreender com excelência e com alma.
Bom, eu acho que quando você vai lidar com alma, você tem que pensar que você, na verdade, você está levando para as pessoas e não trazendo para você, né? Então, o benefício tem que ser para as pessoas. De uma forma geral, você vê vários empresários que realmente eles estão querendo empreender para poder trazer benefício. A sequência do dinheiro, a sequência do retorno, ele é meramente o resultado daquilo que você faz. Então não adianta você forçar uma barra com uma situação puramente pelo retorno financeiro. Então eu acredito que fazer as coisas com alma é você levar para as pessoas realmente benefício. Eu penso dessa forma. Bacana. Bacana. Muito obrigado pela sua presença. A gente quer encerrar aqui deixando uma pequena lembrança para você, um gesto simbólico, né? Que a gente falou muito aqui de capacitação, conhecimento, né? E te agradecer realmente pela sua participação. Eu tenho certeza que muitas pessoas que irão assistir o Talk terão vários insights, como a gente teve aqui, né? De aprendizagem, de melhoria de qualidade de vida, né? De tratamento e atendimento humanizado. E isso é o que eu levo para mim de tudo aquilo que eu tive ali em contato com a sua empresa, com a sua clínica, enquanto paciente, né? Então, sou muito grato a você. Eu creio que milhares de pessoas também são gratas a você por esse tratamento diferenciado que você faz com as pessoas, que é algo muito difícil hoje, né? Tratar de forma humanizada. Tá bom. Então, eu estou aqui com um presente para você. Normalmente, a gente tem dado um livro aqui do nosso mentor de negócio, o João Kepler. Mas como eu já te presenteei com os livros dele, eu trouxe um diferente para você hoje. Ah, Que bacana. é o Jogo Infinito, do Simon Sinek. Não sei se você já conhece. Se já conhecer, você pode passar para Não, alguém esse também. não. O Jogo Muito bom. Infinito é uma técnica interessante da gente pensar na perenidade dos negócios. É aquele negócio do jogo que não é só a guerra se resume a uma pequena batalha, mas é todo o processo como um todo. É a educação continuada. A educação, por exemplo, não significa só você terminar um curso e acabou, né? Os negócios também, eles não se resumem a um negócio que você fechou. É você pensar na perenidade da empresa. Ele cita um exemplo interessante aí desse livro, já dando um spoiler, né? Que é a história, por exemplo, do iPod da Apple contra o Zune, que era o MP3 player da Microsoft. Ele cita um exemplo que enquanto a Microsoft, na época, estava preocupada em combater a Apple e ganhar concorrência, a Apple estava preocupada em cada vez mais fazer um produto que mais agradasse o consumidor, que atendesse às demandas do consumidor. Então, ele fala que naquele momento, a Apple estava jogando o jogo infinito e a Microsoft, naquele momento, naquele tópico, não estava. Não que ela não faça isso em outros produtos, né? Vamos dizer assim. Mas são técnicas de repensar a vida e os negócios para perenidade, para ir além da nossa transcendência, vamos dizer assim. É isso aí. Não adianta a gente pensar no individual, tem que ser no coletivo, né? Exato. E é aquilo que traz melhor para as pessoas. Gostaria de agradecer o Gerson aqui, vocês dois, mas o Gerson, quando a gente fala de alma, né? E aí você vê que a empresa SUS também tem alma. Eu fiz um pedido para o Gerson e numa situação muito difícil para a gente na clínica, que nós passamos lá com a perda de uma colega. E o Gerson, automaticamente, ele já se prontificou a fazer uma palestra para a gente resgatar as pessoas que estavam ali, realmente, até hoje, né, com um sofrimento grande. E foi muito importante para a gente porque ele realmente conseguiu unir de novo a gente ali numa situação de sofrimento, né? Então, assim, trouxe para a gente um conforto, se disponibilizou a fazer, só me perguntou, Ramon, qual que é o tema? E eu falei para ele, gratidão, eu quero agradecer, agradecer, agradecer. E aí ele fez uma palestra show de bola para a gente lá, sensacional. Obrigado. Esse é o Mourão, E a minha gratidão a ele, né? É isso Sempre a ele. nosso homem da fé. isso Sempre a ele. Obrigado, Ramon. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no Soul Biz Talk Show, o espaço onde os negócios ganham alma.